3 gols já aí na Copa também. E aí, Thales? Então, Túlio, concordo com o que todos falaram aqui, com todos os jogadores. E para não repetir nomes, né, eu vou falar também do Álvaro Morata da Espanha, porque ele não jogou os dois dos 3 jogos completos e ainda assim é um dos artilheiros da Copa, 3 gols em 3 jogos. Então, se um centroavante vive de gols, ele está sabendo fazer isso muito bem, né? Tem bastante presença de área, um atacante do Atlético de Madrid. Então, é um atacante perigoso, né? Que para muitos espanhóis, inclusive, não era bem visto na seleção, mas isso está mudando com o tempo. E tá aí, 3 gols em 3 jogos, o Yuri falou muito bem do Rashford, 3 gols. Então, assim, quem está com 3 gols na competição, tirando o Ener Valencia, que o Equador foi eliminado, são realmente jogadores de destaque. E trazendo um pouco para perto, falando do Brasil, eu destaco o setor defensivo do Brasil. O Brasil não tomou gols ainda na Copa do Mundo, né? Tá certo. Enfrentou a Suíça, enfrentou a Sérvia, não são times de renome, com grande poderio ofensivo. Mas, se o Brasil não tomou gol, é porque existiu uma contenção antes da bola chegar no Alisson. O Alisson praticamente não trabalhou. Então, isso já começa com o Casemiro ali, por exemplo, não indo muito à frente. Casemiro realmente é um jogador diferente. É, para mim, o melhor volante do mundo. É um jogador que defende muito bem, finaliza muito bem, tem presença de área quando precisa ter. E lá atrás também tem o Thiago Silva e Marquinhos, né? O Thiago Silva aí fazendo valer toda a sua experiência. Então, tem que se destacar o setor defensivo do Brasil, porque em 2 jogos de Copa do Mundo, uma Copa tão equilibrada, o Brasil ainda não ter tomado gols, e mais do que isso, o Alisson praticamente não ter sido agredido em relação a finalizações dos adversários, o setor defensivo do Brasil tem que ser exaltado. Então destaco Casemiro, Marquinhos e Thiago Silva. O Éder Militão jogou muito bem no último jogo, mas eu destaco esses 3 aí porque realmente tem mantido a regularidade na Copa do Mundo. É interessante esse assunto aí, porque parece que os 3, né, chegaram a jogar junto: o Casemiro, o Militão, Rodrigo, né, e o Vinícius Júnior. No Real Madrid. No Real Madrid, né? O Casemiro foi pro Manchester depois. Isso, chegaram a jogar junto. Aquela jogada do gol lá foi uma jogada que já era de costume deles aplicar lá, né? Aí vem aquela questão, né, de leva o jogador do Brasil, porque os caras de fora acabam também já tendo alguma experiência ali com o futebol. E eu digo assim, eu não sei se o pessoal vai concordar, mas o Brasil, falando pela Copa, tem o melhor ataque no papel. Sim. Não converteu-se ainda em gols, mas no papel você tem um Rodrigo, o Real Madrid, Vinícius Júnior, Neymar que tá machucado, tem o Richarlison também, então assim... E o Rodrigo vai ser outro destaque. E o Rafinha, né? E o Rafinha. Tem o Pedro também, que se destacou no Brasil, que quero ver ele amanhã, depois a gente pode falar disso também, né? A próxima escalação. Tem até um tema relacionado à questão da escalação, né? Eu queria saber depois a opinião de vocês, o que vocês acham da escalação do Tite, tem que mexer alguma coisa, dar uma alterada. Mas agora eu queria saber qual seleção que tá surpreendendo vocês até agora. Aconteceu hoje aí, né? O Japão. Tem aquele vídeo que viralizou lá que o pessoal tá... Tinha um chinês acompanhando lá, você viu? O cara tá... O japonês assistindo o jogo da seleção, eu xingo. Sou chinês, não. Verdade. Mas o Japão, Túlio, o Japão, de todas as zebras, eu acho que falar que o Japão é o principal das zebras, acho que não. Porque o Japão, nessa Copa do Mundo de 2022, todos os jogadores atuam na Europa. Então, os jogadores a maioria dos jogadores jogam em grandes times, disputam Premier League, La Liga. Então, jogadores que, né, já sabem o que é um campeonato difícil internacionalmente, né? O Japão, eu acho que fica entre os últimos, não sei se vocês concordam, das zebras, Túlio. Talvez seja pelo fato, assim, como a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Talvez a surpresa é porque o grupo tinha a Alemanha, né, e também a Espanha, que são 2 times campeões mundiais. Praticamente, né? O grupo da morte, então, né? Era o grupo que todo mundo fala, peraí, tem ali 2 campeões mundiais, 2 seleções de tradição, então era um grupo que se tinha como o grupo mais difícil de ser batido, que até então no papel é Alemanha e Espanha, pronto, e acabou. Só que na prática a gente viu que não foi isso que aconteceu. O Japão foi lá e ganhou das 2 por 2-1. Então, realmente, são resultados surpreendentes, não desvalorizando o Japão, como você bem disse, os jogadores, né, tem o futebol que estão jogando aí na Europa, tudo direitinho, mas na teoria vai contra o que a gente esperava, né? Não é uma seleção de tradição. Então a Alemanha mais uma vez caindo na primeira fase, a Alemanha que depois
que ganhou aqui no Brasil, desceu ladeira abaixo. Acho que os brasileiros aí fizeram oração, né? Porque não tem condição uma coisa dessa. Então a Alemanha só caindo, né? Não está tendo uma renovação, aquela Alemanha que a gente viu jogando aqui no Brasil. Então, tendo Espanha, Alemanha e Japão, ninguém ia apostar no Japão. Então, eu acredito que talvez por isso. Porque até então, acho que o Marrocos era a surpresa da continuidade. Mas aí o Japão hoje, primeiro lugar, aí já foi, assim, mais surpreendente ainda. Não sei, né?